Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Neste vídeo você vai aprender como implementar o tema escuro usando o Hook Use Context, através de um aplicativo rodando no emulador, tudo passo a passo. Se você gostou do tema deste vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. O Hook Use Context aceita um objeto de contexto como argumento e retorna o valor atual do contexto. Esse objeto de contexto é o valor retornado da função createContext do React. Assim, o Hook Use Context nos permite trabalhar com contexto. Sem utilizar contexto, temos que passar props para todos os componentes na árvore de componentes para chegar onde é necessário, que é o componente que vai usar essas informações. Portanto, contexto fornece uma maneira de passar dados pela árvore de componentes sem precisar passar props manualmente em todos os níveis. Para uma definição mais detalhada, ele fornece uma maneira de disponibilizar dados específicos para todos os componentes em toda a árvore de componentes, independente da profundidade do alinhamento desse componente. Dessa forma, com contexto, todos os componentes da árvore de componentes têm acesso a quaisquer dados que decidirmos colocar em nosso contexto. É por essa razão que o Hook Use Context é o recurso apropriado para aplicar diferentes temas a um aplicativo. Assim, o tema escolhido estará acessível a qualquer componente para ser apresentado da maneira adequada. Quando o usuário alternar o tema, o contexto será alterado. Quando isso acontecer, os componentes serão renderizados novamente para refletir a mudança na aparência. Vamos criar um aplicativo para alternar entre um tema claro e escuro. Então, vamos programar. Para começar, criaremos nosso contexto de tema no arquivo themecontext.js. Vamos criar esse arquivo na pasta context do nosso projeto. Para criar um contexto, usamos a função createContext, que cria um objeto de contexto. Você pode passar qualquer coisa como argumento para a função createContext, como por exemplo uma string. No nosso caso, o createContext recebe como argumento um objeto semelhante ao resultado de um Hook UseState, ou seja, um array. O primeiro elemento do array é o tema atual, e o segundo elemento é a função que seria usada para atualizar o tema. Neste primeiro elemento do array, eu passei uma string que é o nosso tema atual. Portanto, agora o nosso tema atual é o tema light. Para tornar esse contexto disponível para todos os nossos componentes do React Native, precisamos usar um provider. Mas o que é um provider? Todo objeto de contexto vem com um componente provider, que permite que componentes de consumo se escrevam nas alterações do contexto. É o provider que permite que o contexto seja consumido por outros componentes. Sabendo disso, vamos criar nosso provider no componente app do nosso aplicativo. Para criar nosso provider, primeiro tive que importar nosso themeContext. Depois, criei a variável themeHook com o valor default light. Em seguida, tive que incluir o conteúdo do nosso componente app entre as tags themeContextProvider e fornecer ao componente themeContextProvider uma prop chamada value, que conterá os dados que queremos disponibilizar para nossa árvore de componentes. Portanto, agora o valor light da variável themeHook está disponível para todos os nossos componentes que escreveremos logo em seguida. Agora, criaremos nosso arquivo de temas que conterá os diferentes valores de cores para nossos temas claro e escuro.
Vamos criar o arquivo themes.js na pasta components do nosso projeto. No arquivo themes.js, criei um objeto chamado app_theme. Este objeto conterá as cores dos nossos temas. O light será usado para colocar cor no texto. Como se trata do tema claro, a cor do texto será escura. O dark também será usado para colocar cor no texto. Nesse caso, como se trata do tema escuro, a cor do texto será clara. O light container será usado para definir as características da view principal de determinado componente. Dentre essas características está o background color, que define a cor de fundo. Como se trata do tema claro, a cor de fundo será clara. O mesmo se aplica para o dark container, onde a cor de fundo será escura. Depois é só exportar o objeto app_theme conforme a instrução export the full app_theme. Agora vamos criar os componentes que farão parte da tela principal do nosso aplicativo. Vamos criar os seguintes componentes: header, footer e theme toggler. Eu criei o arquivo header.js na pasta components do nosso projeto. Este componente será usado para apresentar o título principal do aplicativo, que será Dark Mode. Para aplicar os temas apropriadamente, primeiro é preciso importar o theme context e o app_theme, assim como o hook useContext, que será utilizado para consumir o contexto atual. Agora que temos acesso ao valor do theme context no nosso componente, sempre que chamarmos useContext nele, será retornado um array com o contexto atual. Usando a desestruturação, é possível pegar os elementos do array. Usando o índice 0, pegamos o primeiro elemento do array, que é o nome do tema que iremos aplicar. Quando usamos a função createContext, passando como argumento o nome light, criamos nosso objeto de contexto chamado themeContext. Portanto, a variável theme vai receber o valor light. Agora podemos usar o objeto app_theme para acessar o tema light container. Para fazer isso, basta usar a variável theme como índice. O tema light container será usado para definir as características da view principal, entre elas a cor de fundo. Como o tema é light, a cor de fundo será clara. No componente text, também usamos o objeto app_theme para acessar a propriedade textColor, para definir a cor do texto. Como o tema é light, a cor do texto será escura. Lembrando que, se o contexto for alterado para o tema dark, as cores que serão utilizadas do objeto app_theme serão aquelas correspondentes ao tema escuro.
Eu criei o arquivo Footer.js na pasta Components do nosso projeto. Este componente será usado para apresentar o texto de rodapé do nosso aplicativo, que será by Developer Plus. O código é semelhante ao do componente header, sendo que o acesso aos temas é feito da mesma forma. Agora vamos criar o componente ThemeToggler na pasta Component, que será usado para alternar entre os temas claro e escuro. Neste componente, eu também fiz o import do useContext, ThemeContext e AppTheme. Para acessar o contexto atual, eu passei o ThemeContext como argumento para a função useContext, que retorna um array. Usando a desestruturação, é possível pegar os elementos do array, onde o primeiro elemento é a variável ThemeMode, que recebe o valor do tema atual. O segundo elemento do array é a função setThemeMode, que será usada para mudar o valor do tema atual da variável ThemeMode. Em seguida, criei os três componentes que serão usados para montar a tela. O primeiro deles é o componente View. Este componente é usado como container para os outros componentes, Text e Switch. No componente View, usei o objeto AppTheme para acessar o tema do contexto atual. Para fazer isso, usei a variável ThemeMode como índice. Portanto, dependendo do contexto atual, o tema usado será o Light Container ou o Dark Container. No componente Text, também usei a variável ThemeMode. Se essa variável tiver o valor Light, será apresentada a imagem de uma lua. Se esta variável tiver o valor Dark, será apresentada a imagem de um sol. Essas imagens são uma indicação para o usuário saber para qual tema alternar. Depois, criei o componente Switch. Quando o usuário clicar no componente Switch, a função passada como argumento para a prop onValueChange será executada. Em seguida, a função setThemeMode será executada. Essa função irá alternar o valor da variável ThemeMode. Se ela for Light, o valor será trocado para Dark e vice-versa. Portanto, sempre que o componente Switch for clicado, o tema do nosso aplicativo será trocado. Agora, vamos terminar de montar a tela principal do nosso aplicativo. Para terminar de montar a tela principal do nosso aplicativo, eu importei os componentes Header, ThemeToggler e Footer. Depois incluí cada um desses componentes dentro da tag ThemeContextProvider. Dessa forma, o valor do tema atual estará disponível para os componentes Header, ThemeToggler e Footer. Este valor está na variável ThemeHook, que pode ser Light ou Dark. Portanto, sempre que o valor do contexto mudar, os componentes terão acesso ao novo valor do tema e poderão ser renderizados para refletir a nova aparência, seja claro ou escuro. Agora, vamos carregar no emulador e testar o funcionamento do aplicativo.
Como pudemos perceber, ao iniciar o aplicativo pela primeira vez, o tema padrão será utilizado, que nesse caso é o Light. Ao clicar no componente Switch, o contexto atual é alterado e essa mudança é refletida em todos os componentes que estão na tela. Assim, a aparência do nosso aplicativo passa para o tema escuro. Sempre que o componente Switch for clicado, o tema atual do nosso aplicativo é alterado automaticamente. Conseguimos implementar com sucesso dois temas para o nosso aplicativo utilizando o Hook Use Context. Neste processo, pudemos aprender o que é o Hook Use Context e o problema que ele resolve, quando usar o Hook Use Context e como criar um contexto e consumi-lo em componentes funcionais. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se estiver interessado em se aprofundar, aprender mais e dominar essa tecnologia, é só clicar no link que está na descrição deste vídeo. Não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Obrigado por ter assistido até o final. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau.